sou a Mika, Mika com 3 N's no final. Essa é a Carol Moreira e esse é mais um vídeo de Game of Thrones. Hoje a gente vai falar sobre um tema que pode querer dizer que a rebelião do Robert... Sabe aquela fala do Bran? A rebelião do Robert foi uma mentira? Não é sobre isso, mas é também como pode ter sido uma mentira. Hoje nós vamos falar sobre as ambições sulinas de uma galera do norte. Não é que a rebelião do Robert foi uma mentira, as coisas que aconteceram foram verdadeiras, mas talvez eles já estivessem planejando uma guerra ou um golpe ou algo assim desde muito tempo atrás. E faz tempo que a gente não faz vídeo de teoria, né? Sim. A gente tem feito muito das histórias e tal, e esse é um vídeo de teorias de Game of Thrones voltando às nossas raízes. E essa é uma teoria relativamente recente se a gente for comparar com as outras. E é bizarro falar que uma coisa de 2012 é recente, mas no caso das crônicas de Gelo e Fogo que existem lá, desde 96, 2012 é bastante recente, sim. E também não tem saído muitos livros, né, recentemente, como a gente sabe, né, a gente tá esperando o 6º livro aí arduamente, mas esse ano vai sair mais um livro, inclusive a gente fez um vídeo sobre todos os livros de GOT, inclusive sobre o novo que vai sair. E quem publicou essa teoria foi o Stefan, do Tower of the Hand, a gente vai deixar aqui na descrição todas as informações dele e tudo mais. É legal pensar que essa teoria surgiu depois que saiu o 5º livro, que é a Dança dos Dragões, porque tem algumas coisas no livro que dão a entender que possa ter rolado essa conspiração, e aí ele pegou e tentou explicar o que é a conspiração, e uma galera cresceu em cima disso, sabe? Teoria assim, todo mundo vai desenvolvendo em cima. Então essa teoria que a gente vai comentar hoje significa que já ia rolar uma guerra de qualquer forma, que não precisava da rebelião do Robert, que não precisava do Rhaegar raptar a Lyanna, que não precisava do Rei Louco matar o Brandon e o Rickard, que tudo já ia acontecer mesmo, porque já tinha uma conspiração por trás. Se você não entendeu nada, nenhum dos nomes que a gente falou, tem um vídeo sobre a rebelião do Robert que vai estar linkado aqui na descrição também, que ajuda bastante. Essa história da rebelião do Robert é toda muito bonita e tudo mais, mas ela começa a desmontar quando a gente faz uma pergunta muito importante. Por que o Rei Louco pediu a cabeça do Robert? Então vamos lá. O Rhaegar Targaryen raptou a Lyanna Stark, ou não, né? Ela foi por vontade própria. De qualquer forma, pra eles raptou, levou a menina embora. E o Brandon, o irmão mais velho dela, ficou puto com isso. Claro. E aí ele foi lá no Rei Louco pedir satisfação, só que aí nisso morreu o Brandon e o Rickard, que era pai do Brandon e do Ned. E aí o Rei Louco, além de matar eles, ficou pistola e pediu a cabeça do Ned Stark, né? Que era irmão do Brandon e filho do Rickard. E de quebra pediu a cabeça do Robert Baratheon, que nada tinha a ver com essa história. Ele só era prometido da Lyanna, mas ele não tinha nada a ver. Exatamente. E é uma coisa muito louca, porque assim, o Robert e o Ned, os dois naquela época, eles moravam no Ninho da Águia, junto com a família Arryn e tal. Eles eram protegidos do Jon Arryn desde que eles eram crianças. Posso fazer uma sugestão? Escute o podcast chamado Rodor Cavalo, que é o nosso podcast de Game of Thrones, que tem um episódio que fala bastante disso, né? Que é o episódio da Catelyn. Não, é o do capítulo Eddard June. Do Ned, da relação deles. Isso, que aí ele conta mais ou menos como que foi quando ele era criança. Então fica a pergunta, por que o Rei Louco pediu a cabeça do Robert? Porque assim, beleza, ter crescido junto não quer dizer que você seja da mesma família, né? Qual o objetivo do Rei Louco querer matar o cara que é o Lorde de Ponta Tempestade, tipo, é o fodão, não sei o quê, amigo do Ned, mas assim, não é da mesma família. Então a gente pergunta disso. Primeiro que o Rei Louco era louco, né? A gente tem que lembrar disso. Mas fora isso, não fazia muito sentido. E aí, saiu o 5º livro. E no 5º livro, a gente tem essa coisa das ambições sulinas. Por quê? Existe essa personagem chamada Lady Dustin, Barbry Dustin. Ela aparece no 5º livro num capítulo do Theon, que ele ainda é Rick, sabe? Ele tá lá, Fedor, ele tá em Winterfell junto com o Ramsay e tal. E tem uma galera em Winterfell, tipo, na série não mostrou tanto, mas nos livros tem uma galera do norte lá, um monte de gente. E tem essa personagem, a Barbry Dustin, que fala pra caralho. Fala demais, fala muito. E antes de ser Barbry Dustin, ela era da família Ryswell. Ela é casada com o Lord Dustin e tal. Isso é importante, tá? Por isso que eu tô falando. Ela era dessa família chamada Ryswell. E ela, como a Carol disse, fala muito nos capítulos, mas tem uma parte que ela pede pro Theon levar ela pras criptas de Winterfell. Que as criptas, elas não são tão fáceis de acessar. Você meio que precisa ser do castelo pra saber onde ficam. Engraçado, né? Qualquer um pode entrar nas criptas? É zoado, assim? Então, mas não é nem que, tipo, eu acho que pode, mas é uma coisa muito particular dos Stark. A entrada não é tão, assim, fácil, entendeu? Então precisa que alguém do castelo te mostre onde fica. E, gente, essa mulher detesta os Starks. Ela culpa tudo que aconteceu de errado na vida dela, é culpa dos Starks. E ela não quer que os ossos do Ned sejam enterrados lá. Porque vocês lembram, né, o que vai acontecer? Então ela fica tipo, não, porque os Stark, porque isso, só que na verdade tem uma historinha por trás. Exatamente. Por quê? Porque quando essa Lady Barbry era jovem, lembra? Ela era da casa Ryswell. E enquanto isso, o Brandon Stark, o filho Stark mais velho, aquele que morreu pro Rei Louco, não sei o quê, ele era um protegido na casa Dustin. A Barbry ainda não se chamava Dustin, por isso que eu falei que é importante. Ela morava em outra casa, mas era tudo muito perto lá, tudo na mesma região, que é uma região das Barrowlands, né? Eu não lembro como chama em português, talvez terras acidentadas, não sei o
sei o que é uma parte do norte, que antigamente eram outros reis que tretavam com os Stark e tudo, mas hoje em dia eles fazem parte do norte e tudo mais. E aí o Lord Rickard já mandou o Brandon pra lá. E ele fazia altas visitas ali à sede da casa Rysell e ele dava uns pega na Lady Barbary, que antes era Rysell. Era uma visita que tinha um match. Então o Brandon vivia pegando essa mulher aí que fala pra caralho. Pra vocês verem por que ela já começa a ficar com raivinha dos Stark. Porque ela pegava o Brandon. E com quem que ela queria casar? Com o Brandon. Só que ele foi prometido pra quem? Pra Catelyn. E aí começa já a treta. Exatamente. Aí o Lord Rysell super queria casar a Barbie com o Brandon, então ele nem ligava que eles se pegavam. Não, porque o Brandon era o herdeiro de Winterfell, cara, ia ser show. Sim, pra uma casa nortenha é uma das maiores honras que poderiam obter, né? Mas aí rola essa promessa pra Catelyn, e aí a Barbie, ela fala assim, ó, ele nunca a quis, eu lhe garanto. Isso sobre o Brandon sobre a Catelyn. Ele me disse isso na nossa última noite juntos. Mas Rickard Stark também tinha grandes ambições. Ambições sulistas, que não seriam alcançadas com o seu herdeiro casado com a filha de um dos seus próprios vassalos. O que ela quis dizer com isso? Se o Brandon casasse com alguém que já era ali do norte, eles não iam expandir as relações com o resto de Westeros. Ou seja, se ele tinha ambições de ir mais pro sul, ele queria se relacionar mais com as casas do sul, então era bom casar com alguém que tava mais pra baixo, por exemplo, a família Tully. Sim, a família Tully, pra quem não lembra, é lá das terras fluviais. E ainda é uma escolha parecida, assim, né, se for pensar. Porque eles também são descendentes dos primeiros homens e tudo mais, mas eles estão nas terras fluviais ali. Eles são uma das grandes casas, são os responsáveis ali pelas terras fluviais. E ali já é pertinho de Porto Real também e tal, então você unir a sua casa com o Corre-Rio faz sentido. Mas isso, apesar de fazer super sentido, não é o que costuma acontecer. A gente já vai explicar um pouquinho disso. Costuma acontecer de casar entre os seus próprios vassalos mesmo. Você casa seus filhos com seus vassalos, tudo bem. O que pode ter acontecido pra fazer o Lord Rickard querer casar ali fora, né? Fazer seus filhos casarem fora? Gente, rolou a 5ª rebelião Blackfyre, tem vários vídeos aqui sobre a rebelião Blackfyre, a gente vai deixar linkado pra vocês. Essa também é conhecida como a Guerra dos Reis das 9 Moedas. Maravilhosa. E nessa guerra, muitas pessoas ficaram amigas. Quem ficou amigo? Muita gente participou, vários lords lutaram lá e ficaram amigos. Por exemplo, Jon Arryn, o próprio Rickard Stark, o Steffon Baratheon, que é o... Na verdade, assim, é o pai do Robert. Quem liderou os Baratheon nessa guerra foi o Ormond Baratheon, que é o avô do Robert. Só que ele morreu na Guerra dos Reis das 9 Moedas. Ele morreu nos braços do Steffon. Então o Steffon ficou por lá, lutou também. O Hoster Tully, que é o pai da Catelyn e da Lysa. E o Tywin Lannister. Basicamente, a galera que são hoje os avós da série, assim, que a gente assiste na série, são os vovôs. Nessa época, eles eram mais jovens e ficaram amigos. E assim, meio que tirando o Tywin, todo mundo virou BFF. O Tywin não é que ele odiava eles tinham uma relação assim, mas a gente vê as relações dos outros são muito mais fortes, assim. O Tywin talvez tivesse uma relação um pouquinho melhor, talvez com o Steffon, porque o Steffon era muito amigo do Rei Louco, que também era muito amigo do Tywin. Mas enfim, essa galera da Guerra dos Reis das 9 Moedas, todo mundo ficou mega amigo. E aí começou o envio de protegidos e também as alianças de casamento. Então, a primeira coisa que a gente já comentou aqui, o Jon Arryn recebeu o Robert Baratheon, que era filho, né, do cara que tava na guerra. E também recebeu o Ned Stark, que era filho do outro cara que tava na guerra. Aí eles prometeram o Robert Baratheon pra casar com a Lyanna Stark, mais uma junção aí de família. Nessas que a Catelyn ficou prometida pro Brandon Stark, e aí essa mulher aí ficou putaça. E também o Hoster Tully queria casar a Lysa Arryn, que era a irmã da Catelyn. Que na época ela chamava Lysa Tully. Que depois ela virou Lysa Arryn. Mas queria casar ela com o Jaime, com o Jaime Lannister. Só que depois isso não deu muito certo, porque o Jaime foi pra guarda real, né? Nem sei se ia chegar a dar certo. Mas tinha essa intenção aí. Isso é normal, Miriam? Não é normal esse tipo de casamento entre reinos. Porque tem que lembrar que as grandes casas de Westeros e tudo mais, tirando uma outra, eles eram ali os senhores de seus próprios reinos, né? Antes dos Targaryen chegarem, você tinha ali o reino das terras ocidentais, você tinha o reino do norte, você tinha a Dorne e tudo mais. Normalmente, o que é tradicional? Você fazer as alianças de casamento com os seus próprios vassalos, pra fortalecer o seu domínio local. É lógico que acontece uma coisa ou outra e tudo mais. Então, por exemplo, a própria família Stark tem uma vez que casou com o Royce, sabe? Mas é uma coisa que normalmente você pega a galera do seu território. Então, por exemplo, só pra citar os próprios lords que estavam organizando todos esses matches aí, o Tywin Lannister se casou com a prima dele, a Joanna Lannister, que querendo ou não é do mesmo território. O Rickard Stark casou com uma descendente do clã Flint, que também é lá do norte. O Steffon Baratheon se casou com a Cassana Estermont, que é uma casa que é vassala dos Baratheon. E o Hoster Tully era casado com a Minissa Wendt, que também é uma casa vassala ali das terras fluviais. Então por que eles casariam os seus filhos com umas galeras que não eram vassalos? Aí é importante lembrar que em Westeros, casamento é aliança, é influência. Porque meio que assim, imagina, se eu caso com um parente seu, e aí a gente quer entrar em guerra. Aí o seu parente que é casado comigo vai falar, não entra em guerra com a Carol,
prima, sabe? E tipo, e aí a gente não fica tretado. É meio que esse o princípio. É lógico que tem muito mais do que isso. Tem terras e compartilhadas e dotes, não sei o quê. E tem exemplos de que isso não funcionando também. Exatamente. Você tem parente contra parente. Mas em geral é meio que todo mundo vira cunhado, né? Parente, então fica tudo muito bom. Você forja uma aliança, tipo, você junta seus exércitos. Então, assim, meio que a aliança por casamento, essa galera toda, seria uma grande aliança de vários reinos ali, tipo, por casamento. E o Brandon Stark, ele foi criado já com costumes um pouco mais sulinos. Por exemplo, ele foi criado na Vila Acidentada, nessa da casa da família Dustin. E lá eles tinham muito costume de ser cavaleiros. Que não é que não tinha isso no norte, mas mais pro sul é muito mais forte. Isso, exatamente, porque o norte segue os deuses antigos e tudo mais, então não é uma coisa que eles fazem muito, sabe? Mas a galera ali da casa Dustin tem essa tradição, e a gente vê que o Brandon, ele tem essa coisa de participar de coisas de cavaleiros como justas, que beleza, existe costume no norte? Mais ou menos, tipo, tem os que competem e tal, mas não é uma coisa, tipo, passatempo favorito deles. Mas o Brandon participa ali das justas no torneio de Harrenhal, então a gente sabe que ele, no mínimo, era um bom cavaleiro ali. Até dizem que ele e a Lyanna eram os melhores montadores ali. Outra coisa é que ele tinha um escudeiro, que assim, não existe nenhum impeditivo para as pessoas do norte terem escudeiros. Mas, por exemplo, o Robb, ele tem escudeiro quando ele vai pra guerra, sabe? E o Brandon, ele tinha um escudeiro que andava com ele pra lá e pra cá e tudo mais. Então eu presumo que ele participasse bastante dessas coisas de justas. Tem até fãs que têm essas hipóteses de que o Brandon possa ter se transformado em um cavaleiro, mas não tem nenhuma indicação disso nos livros necessariamente. E quando ele foi pra Porto Real pra tirar satisfação, todo mundo que foi com ele não era galera do norte. Ele tinha todos os melhores amigos dele, não eram nortenhos, tirando o escudeiro dele. Isso, que era um Glover, tipo, todo o resto era uma galera ou do Vale de Arryn ou das terras fluviais. Quem que tava com ele? O escudeiro, né, o Ethan Glover, que era o único nortenho. Aí o Joffrey Mallister, terras fluviais. Kyle Royce, também é do Vale de Arryn. Albert Arryn é do Vale de Arryn, e não só é do Vale, mas ele era o herdeiro do Jon Arryn. E ele era o BFF do Brandon. E é estranho a gente pensar que, tipo, o Brandon, ele tava lá em Winterfell, e ele tava indo pro casamento com a Catelyn Tully quando rolou essa treta dele ir pra Porto Real e tudo mais. Então essa galera que acompanhou ele pra Porto Real, ele não chamou, tipo, amigo, você tá aí nas terras fluviais, vem comigo. Chama no zap. Esses caras provavelmente estavam em Winterfell com ele. Então será que eles não eram, tipo, talvez protegidos ali dos Stark em Winterfell, ou eles eram, tipo, mega amigos e ficavam passando um tempo lá e tudo mais. Foi no casamento do cara, padrinhos. Então, mas, tipo, talvez eles, vem pra Winterfell pra gente ir junto pro casamento. Mas, assim, eles deviam ser super próximos pra estar lá em Winterfell, nessa sabe? época. Você ir até o norte, cara, você tem que ser muito brother, porque é muito longe. Tá, mas enquanto isso, como estava o rei Aerys II? Ele tava ficando cada vez mais doido, principalmente depois do desafio de Valdocaso, que foi aquela vez que ele foi sequestrado, ficou um tempão, cresceu as unhas, ficou loucaço. Inclusive tem vídeo aqui no canal sobre isso. Claro que sim. E aí, o Tywin Lannister, que era mão do rei Aerys II, queria casar a Cersei com o Rhaegar, que era o príncipe, né? Olha, minha filha, que mara, não sei o quê. Vai ser rainha. Vai ser top. E aí o Aerys falou, não. Ele desprezou a Cersei e mandou o Steffon Baratheon procurar uma noiva pro Rhaegar. Tipo assim, ele não quis a Cersei e mandou um cara, falou assim, procurei uma noiva pra minha filha. Exatamente. Foi muito nada a ver, porque ele queria uma noiva com características valerianas. Mandou ele lá pra Cidades Livres procurar. E o pior de tudo, o Steffon coitado, ele não achou a noiva, aí ele ia voltar pra casa e bem na porta, assim, quando ele tava quase chegando na Ponta Tempestade, o navio afundou na frente de todo mundo viu o pai morrer. O Robert viu o pai morrer, o Stannis estava lá também. Horrível, péssimo. Tem isso no vídeo da família Baratheon, não tem? Tem sim, vai estar linkado aqui. Então, cara, tava uma treta, o reino tava dividido, todo mundo tava puto com o rei Aerys. Isso porque ele ainda nem tinha matado os Stark ainda. Tipo, todo mundo já tava muito insatisfeito, o rei tava claramente incapacitado pra governar. Mas aí tinha o príncipe herdeiro, o Rhaegar Targaryen. Todo mundo gostava do Rhaegar, né? Todo mundo achava que ele ia ser um bom governante até quando o Aerys morresse, assim. Aliás, eu acho que tava todo mundo torcendo pro Aerys morrer logo, porque o Rhaegar parecia show, né? Ele tocava harpa, ele era gente boa e tal. E aí rolou o torneio de Harrenhal, que a gente já discutiu aqui no vídeo do torneio de Harrenhal, inclusive. Isso. Eu tô muito propagandeira hoje. A gente discutiu que o Rhaegar podia estar por trás do torneio. Ele podia ter organizado de propósito pra conspirar contra o próprio pai. Sim, porque a gente não vai entrar a fundo nisso, mas o Walter Wendt,
Wendt, que foi o cara que organizou o torneio de Harrenhal, diz que ele não tinha aí tanta grana pra fazer um torneio tão grandioso daqueles, que Sabe tinha que ter um grana, patrocinador. menina? Príncipes. Exatamente. E aí dizem que o Rhaegar podia ter conversado ali com o Oswell Wendt, que era da Guarda Real, mas enfim, a gente já falou sobre essa história em outros vídeos. Basicamente, o que o Rhaegar poderia querer fazer lá no torneio de Harrenhal? Ia juntar todo mundo. A gente fala que esse torneio tinha todo mundo de Westeros. Então, ele queria meio que ter uma amostra, assim, de tipo, será que as pessoas estariam dispostas a gente fazer um grande conselho? E aí talvez tirar o meu pai do poder, e aí talvez me colocar... Isso, tipo, eu estou colocando palavras na boca do Rhaegar, tá? Ele não falou isso. Mas o que ele falou pro Jaime, isso depois, quando já tava rolando a rebelião do Robert, é que se eles vencessem a guerra e tudo mais, depois ele ia fazer um grande conselho pra arrumar tudo, pra resolver as coisas. Então, provavelmente esse torneio de Harrenhal já seria uma versão trial do grande conselho, sabe? Exatamente. Eles iam tentar conversar, iam ver. Só que a gente sabe que o Rei Aerys apareceu lá no torneio e estragou tudo. Só que o Rei Aerys foi lá porque ele sacou que tinha alguma coisa acontecendo. Ele tava desconfiado. Porque ele já era um cara muito desconfiado. E já. o Varys estava lá no ouvido dele, né? Então ele foi lá e aí não dava pra ficar falando abertamente contra o rei, claro. Mas o que as outras casas que a gente citou antes tem a ver com isso? Todo mundo tava tentando se fortalecer, provavelmente, tá? A gente é uma teoria. Todo mundo poderia estar tentando se fortalecer para quando esse dia chegar. Então quando chegasse a hora de ter um conselho mesmo, se o Rhaegar fosse virar e tal, todo mundo poderia estar falando, olha, agora a gente tá unido, a gente poderia exigir coisas, iam ser casas mais influentes, porque todas as casas iam estar mais conectadas, ia ser muito mais da hora pra todo mundo. Então, porque eles poderiam, por exemplo, se as coisas não acontecessem, por exemplo, vai que o Rhaegar não tivesse a fim de fazer um conselho, ele queria só esperar o pai morrer, eles talvez, as casas, né, essas casas que estão todas unidas e tal, talvez pudessem usar essa união delas pra falar, não, tira esse Aerys II do poder. A gente juntas tem metade dos exércitos de Westeros, entendeu? A gente tem mó galera, a gente tem muito poder, muito dinheiro, vamos depor esse cara. E outra possibilidade que eu vi, que eu não lembro se é da teoria original ou de um cara que colocou depois, que era de forçar essa barra pra ter um grande conselho, e aí, tipo, o Rhaegar também, achando que ia ser rei, topar fazer o grande conselho, e aí, como o reino tava muito dividido entre o Rhaegar ser o novo rei e o Aerys II continuar reinando, eles iam oferecer uma terceira opção. Um novo candidato. Pra a todo mundo. Robert Baratheon. Então, por isso que é muito louco, porque assim, seria meio que o mesmo resultado que a rebelião teve, só que antes da rebelião acontecer. Por quê? O Robert, ele é neto de uma Targaryen, que é a filha do Aegon V, a princesa Rhaenyra, exatamente. Ela foi casada com o Ormond Baratheon, o avô ali do Robert. Ou seja, o Robert tinha sangue Targaryen, ele tava ali na linha de sucessão, e aí podiam falar, então, galera, olha só, esse candidato aqui, ele é muito legal, ele não é louco, ele não é filho de um louco. Eu acho que essa galera tava bem otimista, né? Vamos combinar? Então, eu não sei, isso é só a teoria, entendeu? Mas assim, quando a gente pensa no final da rebelião do Robert, o que aconteceu foi exatamente que ele era o cara que tinha mais direito ao trono e ele que ficou rei mesmo. Mas e o que essas outras casas iam ganhar com o Robert sendo o rei? Pô, se o Robert fosse rei, quem que ia ser a rainha dele? A Lyanna Stark, cara, porque eles já tinham prometido. Então, além da Lyanna Stark, todas as outras casas ao redor, por exemplo, o Ned Stark ia ter mais influência no sul. E aí o outro cara que eu esqueci o nome? O Brandon. Como a gente falou, ele tem um monte de amigos, né? Ele tinha um monte de amigos no vale, nas terras fluviais. Ele teria bastante influência no sul. E talvez até com isso, né? Vamos supor, Robert rei, Lyanna rainha. Aí o Lord Rickard poderia ter influência em Porto Real, né? Tudo bem, ele já é das grandes casas e tudo mais, mas ele teria mais influência nesse caso, sabe? Ele não seria tão isolado quanto no governo do Aerys II. Então tá, mas quem será que, se isso tudo aconteceu, quem foi que planejou, quem teve essa ideia? Dizem, de acordo com essas teorias, que é o Rickard Stark. Porque a gente tem mais acesso mesmo à cabeça da... Na verdade, nem a cabeça, né? A fala da Barbry Dustin e ela ficar acusando que era o Rickard que tinha as ambições sulinas dele. Mas, pelo jeito que a gente vê as alianças se construírem, até como rolou na rebelião do Robert, provavelmente o Hoster Tully e o Jon Arryn também curtiam bastante essa ideia, porque eles foram os principais ali. A principal aliança é Stark, Tully, Arryn, Baratheon. Mas tem gente que discute nessa teoria que o Steffon Baratheon não participou dessa treta aí, se é que houve, porque ele era primo do Aerys II. Tanto que quando o Aerys pediu pra achar uma noiva e tal, ele pediu pra quem? Pediu pro Steffon. Então eles eram amigos. Eles eram primos, BFFs e tudo mais, então talvez o Steffon tenha ficado de lado. Só que o Steffon morreu muito novo, e aí o Robert tinha lá seus 16 anos e já era aí o herdeiro de Ponta Tempestade. Então talvez o Steffon tenha topado mandar o Robert ali pro Ninho da Águia, por amizade mesmo, de boa, só que sem pensar em nenhuma conspiração. E aí ele morreu, o Robert virou Lorde, e aí ele pode ter entrado nessa conspiração, talvez também sem saber, porque tem uma galera das teorias que acha que o Jon Arryn manipulava
o Robert, como ele cresceu lá, virou uma figura paterna, né? Não, e o Robert era um neném, né? Ele era adolescente, então ele poderia falar, nem precisa contar pra dele das ambições. Falar, você quer ser rei? Não ia ser da hora? Então fica de boa e faz o que eu tô falando. Até a aliança de casamento com a Lyanna Stark, né, a promessa, foi feita direto com o Robert. O Stefan já tinha morrido, provavelmente, eu acho. Então o Robert, tipo, realmente ele tava só, tipo, apaixonado mesmo e falaram, pô, você não quer casar com a Lyanna? Vai ser uma boa aliança. E aí toparam. Mas, fora o Rickard Stark, outra pessoa pode ter influenciado essa conspiração aí. Pam, pam, pam. Que é o Maestre Wallace, que ficava em Winterfell, e foi ele que teve a ideia do casamento Stark com Tully. Ele é o mestre que tava antes mesmo do Mestre Luwin, que é o que a gente conhece nos livros e na série. A Lady Dustin fala que o Mestre Wallace era filho de um arquimestre da Cidadela. Lembrando que mestres não podem ter filhos, tá? Tipo, mas eles têm. Parênteses. E então ele era bastardo ali de um arquimestre da Cidadela com uma mina da família Hightower. Ou seja, era um bastardo de elite, assim, sabe? Influente. E aí, eu tô citando tudo que ela falou, tá? Eu não sei se isso é verdade. Mas diz que esse Mestre Wallace, assim que ele forjou a sua corrente, foi enviado pra Winterfell pra falar, pra botar minhoca na cabeça do Rickard Stark. E olha o que ela diz. Encher os ouvidos de Lord Rickard com palavras envenenadas tão doces quanto mel. Gente, socorro. Lembrando que tem a grande conspiração dos mestres. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que a gente fala disso. Então esse mestre poderia estar em uma treta maior que essa. Então, se a gente for pensar, talvez faça um pouco de sentido, porque assim, ó, a grande conspiração dos mestres seria uma conspiração pra derrubar os Targaryen, pra destruir os dragões. Então assim, os dragões já estavam destruídos, mas derrubar os Targaryen tem a ver. Se eles queriam fazer todo esse fortalecimento aí das outras casas pra eles tirarem o Aerys II do poder, ou talvez pra começar uma guerra que acabava com a extinção dos Targaryen, cara, faz sentido. Eu não sei o que vocês acham. Essa coisa das ambições sulinas que o Martin jogou no quinto livro é uma coisa que assim, pode não ser nada disso do que a gente falou, mas isso que a Barbie falou pode ter a ver. E tem outra coisa, pode ser que isso não tenha influência nenhuma no que vai acontecer no futuro. Exatamente. Eu acho que é só uma informação que ele jogou também no meio. Uma discussão do passado. Mas é muito interessante a gente parar pra pensar, né, em como isso pode ressignificar a rebelião do Robert. Que talvez, beleza, tenha a ver com esse estopim da Lyanna ser sequestrada ou fugir com o Rhaegar, e o Robert não sei o que, e o Aerys matar o Brandon e o Rickard. Mas talvez, antes mesmo de tudo isso acontecer, já fosse rolar uma guerra. Então é legal a gente parar pra pensar nisso. Eu não sei se é verdade como rolou a teoria, mas eu gosto muito de pensar. Essa é uma das teorias que eu curto, tipo, refletir a respeito. Coloque nos comentários se você gosta dessa teoria, se você tem alguma outra teoria, se você acha que foi verdade, se não foi. E vai conhecer o nosso podcast, Rodor Cavalo, a gente já falou dele aqui, mas vejam porque tá muito legal. Ouçam, na verdade. Vejam, não ouçam, mas vejam que tá no Spotify. E se você gostou, curte o vídeo, assina o canal, um beijo e até a próxima.